2017 é o primeiro ano que a maioria das 141 prefeituras mato-grossenses conseguiu pagar o 13º salário e irá quitar o vencimento de dezembro em dia. Mas as cidades cobram 160 milhões do estado de repasses atrasados para a saúde, transporte escolar e também o FETAB. A Associação Mato-Grossense dos Municípios ainda busca tributar os produtos exportados pelo agronegócio. E sobre segurança pública, a AMM, que é a Associação dos Municípios, ainda alerta. Outros 2 prefeitos já foram ameaçados de morte no mesmo período em que o de Colniza acabou assassinado. Neurilan Fraga esteve em Colniza com o governador para acompanhar as primeiras investigações sobre o assassinato do prefeito Esvandir Mendes. O presidente da AMM disse outros 2 prefeitos já foram ameaçados, mas ele não cita quais. É uma preocupação muito grande que nós temos. O governador sabe disso. Eu pedi para o governador que logo que tomei conhecimento da execução, 5 minutos depois, eu já falei com o governador pelo táxi. Falei primeiro com o secretário Max, depois o governador me telefonou e a gente emitiu uma nota pedindo providências. E o caso quase foi elucidado, porque já prenderam quem executou, o mandante, etc. Agora a justiça está investigando. Mas é uma preocupação sim, porque existe alguns outros prefeitos também que já manifestaram que estão sendo ameaçados. E também o governo do estado já está sabendo. Eu só vou manter em sigilo para não atrapalhar as investigações. Mas na maior parte do tempo, o presidente da AMM tratou da situação financeira dos municípios mato-grossenses, a começar pela dívida do governo de Mato Grosso com as prefeituras, algo em torno hoje de 160 milhões de reais. São 5 milhões e 600 mil reais de atrasos no transporte escolar, 20 milhões não repassados do FETAB, 60 milhões de reais de atrasos para PSFs, farmácia básica e saúde bucal, e 70 milhões de reais não repassados a serviços de saúde de média e alta complexidade. O presidente da AMM esclarece os 124 milhões de reais que o Estado vai repassar do FEX para os municípios é dinheiro das prefeituras. As cidades ainda vão receber 30 milhões do governo federal na semana que vem. Dinheiro que não serve para compensar a dívida com os municípios, ou seja, para pagar os 160 milhões de reais às cidades mato-grossenses, o governo estadual tem que usar outras fontes de recurso. Há um compromisso do secretário Max, deputado Max, que é o secretário da Casa Civil, de que com a entrada do FEX e com a entrada da emenda da área da saúde, a emenda coletiva da bancada federal, seriam quitados todos os débitos que o Estado tem para com os municípios. Na área da saúde, nós temos débitos de 4 meses ainda referente ao ano 2016 e do ano 2017 mais 5 meses. Mas isso é um compromisso que o governo assumiu aqui perante os prefeitos em Assembleia Geral, que recebendo esse recurso irá quitar todas as dívidas que tem com os municípios. E nós estamos aguardando isso, final de ano, precisamos fechar as nossas contas e nada melhor de que receber esse recurso e aí também fecharmos o ano no azul. O presidente da AMM considera a falta de dinheiro no caixa do Estado se deve, em parte, à demora em colocar em prática providências, como a PEC do teto dos gastos públicos, enquanto as prefeituras agiram e vão terminar o ano com o salário do funcionalismo em dia. Por orientação nossa, os novos gestores, antes de assumir os cargos, nós fizemos toda uma capacitação, um treinamento e continuamos orientando no sentido de diminuírem os gastos com a máquina pública. Teve prefeitos que tinham 7 secretarias, extinguiram 5 secretarias, demitiram os comissionados, eliminaram as horas extras ou controlar as horas extras. As diárias praticamente foram banidas do cenário das prefeituras. Então os gestores também tomaram medidas duras, amargas no início da gestão, para poder ter esse equilíbrio nas contas entre receitas e despesas. É uma das razões também que quero aqui destacar, que graças à habilidade, à coragem que os prefeitos tiveram no sentido de diminuir esses custos. E aí poder chegar no final do ano
quase todas as prefeituras do estado já pagaram ou estão pagando nessa semana o salário de dezembro, e também muitas já manifestaram que estão pagando o 13º salário. Mas a MM admite, o governador Pedro Táxi enfrentou dificuldades financeiras também devido a problemas no governo Silval Barbosa, como também pelo fato de Mato Grosso não poder cobrar 13% de ICMS em produtos do agronegócio exportados. Só para se ter uma noção, os 496 milhões de reais do FEX representam menos de 1% do faturamento anual da agropecuária mato-grossense. Só Mato Grosso exporta algo em torno de 50 bilhões de reais. Se fosse cobrado ICMS desse valor exportado, o Estado estaria recebendo no mínimo 5 bilhões de reais, né? E recebemos apenas, por conta da desoneração, recebemos apenas como forma de compensação do governo federal, 496 milhões. Deixamos de receber 5 bilhões e recebemos apenas 496 milhões, menos de 10% daquilo que deixamos de arrecadar. Por isto, o movimento municipalista busca a aprovação de um projeto de lei federal para tributar o agronegócio brasileiro ou ampliar o FEX de Mato Grosso dos atuais 500 milhões para 2 bilhões e meio em 2019. Paralelamente, as prefeituras esperam receber em 2018 90 milhões de reais de ISS sobre pagamentos de leasing, planos de saúde e operadoras de cartão de crédito realizados nos municípios. Hoje, esta tributação já é feita, mas o dinheiro vai para São Paulo. Também em 2018, as prefeituras brasileiras esperam que o governo federal perdoe 5 bilhões de reais de dívidas dos municípios, caso a reforma da Previdência seja aprovada em Brasília. Se aprovada a Previdência, no mês de março ou mais tardar abril, viria mais um reforço de 5 bilhões para os municípios do Brasil. Aí Mato Grosso, nesse caso, teria algo em torno de 70 milhões que viria para os caixas das prefeituras. É uma ajuda significativa, né? Nesse momento que nós estamos já começando, a economia brasileira começa a dar bons sinais e também os municípios estariam mais tranquilos no sentido das gestões municipais.